Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Você está feliz nessa noite, amados? Graças a Deus. Eu estou feliz, amada, porque uma campanha onde sabemos que somos felizes em Cristo. Somos bem-aventurados em Cristo. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, amado? Queria já agradecer ao presbítero Otávio, amém? Pelo convite, pela confiança. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Amém? Vou estar lendo, o pastor já leu aqui, ele por completo. Eu queria estar lendo gradualmente com os irmãos. Eu vou estar lendo só o versículo 1 e 2, primeiramente, amém? Amém? Graças a Deus. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... E aí começa as bem-aventuranças. Amém, amado? Pode se assentar? Fique à vontade. Aleluia, Jesus. É um grande prazer, amado, estar na presença de Deus, né? Estar na presença de Jesus Cristo e principalmente sendo instruído por Ele, sendo informado, sendo capacitado por Ele, amém? E quero trazer para nós aqui, isso é o que está acontecendo conosco, amados, aleluia. Estamos sendo instruídos para um alvo, para um lugar, com uma direção, aleluia. Que foi o que Jesus começou a dizer aos seus discípulos e àquela grande multidão, que no contexto aqui, no capítulo antes, ele vinha iniciando o seu ministério. Bem, Jesus estava iniciando o seu ministério e com isso, subindo ao monte, ele para com essa necessidade. Percebo Jesus olhando para a multidão. Deus abençoe, amado. Olhando para a multidão e também para os seus discípulos, que aqui ele acabara de selecionar, né, os seus 12 discípulos. Jesus acaba de selecionar os 12 que vão andar com eles, e nessa caminhada de Jesus, no início do seu ministério, começa a acontecer prodígios, maravilhas, pessoas sendo curadas, a fama de Jesus se expandindo pela Galileia, por onde ele andava. Então, posso perceber que Jesus, sendo muito mais esperto, muito mais sábio do que nós, entende, amado, que onde tem uma multidão precisa haver ensinamento, né? Onde tem rumores de algo grande acontecendo, que vai acontecer, precisa haver um ensinamento para saber o que é real, o que é verdade, qual é a natureza do que está se acontecendo. E Jesus começa aqui no seu ministério, amado, antes desse sermão da montanha, já especificando o que ele vai fazer, já demonstrando que quem vai ser esse Jesus na terra, aleluia. Por isso a multidão acompanha ele, vai atrás dele, vem pessoas de longe para tocar nele, para ser curado. E Jesus começa com, vou colocar 3 tópicos aqui, amados. É instrução, né? Olha, perceba no versículo, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram os discípulos e abrindo a sua boca, ensinava dizendo. Olha que interessante, ensinava-o dizendo. Quando Jesus abre a boca, amado, não eu, Miquel, eu sou falho, todos nós, amado, às vezes nos sentimos inúteis, mas quando Jesus abre a boca, quando Ele decide operar, pastor, através de nós, quando Ele decide, amado, fazer algo, não há nada e ninguém que determine, ao contrário, isso é um dom exclusivo de Deus, da boca de Deus, amado. Do nada Ele faz a existência. Lembramos lá no início da terra, não tinha nada, não havia nada. Então Deus disse
que haja terra, e começou a criação perfeita. Assim é a boca de Deus. Assim é Jesus iniciando o seu ministério, amado, falando, ensinando, mostrando a autoridade que ele tinha para aquelas pessoas, para aquela multidão. Jesus começa instruindo. Interessante, amado, e pertinente é pessoas que querem ser instruídos por Jesus, né? Que querem verdadeiramente ser instruídos, não só deixar levar pela multidão, pelo barulho. Quem imagine, amado, um homem passando, cura acontecendo, milagres. Imagine o barulho, o que havia de pessoas falando dele. Era necessária instrução, e Jesus sabia disso. Instruía pela sua boca, instruía pelos seus atos, instruía verdadeiramente, tanto aos seus discípulos, que é quem se aproximava dele para entender mais quem ele selecionou, quanto àquela multidão, né? Isso é um fato de Jesus. Começou instruindo. Segunda coisa que ele começou a fazer, ele começou a proclamar o Evangelho, aleluia, que ele seria o centro. Mas desde o início, o fato principal de Jesus era obedecer à voz de Deus, aleluia, era obedecer o que Deus tinha planejado para ele. Então, desde esse início, ele começa a instruir, começa a proclamar e também começa a curar. Aleluia. Nós vemos dentro dessas 8 bem-aventuranças que Jesus cita após a frente que existem esses 3 aspectos. Existem esses 3 fatos dentro dessas instruções que Jesus passa. Existe instrução, existe proclamação e existe cura. Aleluia, Jesus. E essa bem-aventurança, amado, que Jesus começa a descrever, é algo interessante. O pastor Otávio falou que é algo que vem de dentro para fora. Aleluia. É uma condição, é uma alegria íntima do crente, que ele só encontra em alguém, em uma pessoa. Só encontra no Verbo. Aleluia. Só encontra em Jesus Cristo. Graças a Deus. A nós, amado, que estamos aqui e entendemos isso. Eu creio que você entendeu o que você está fazendo aqui. Você acredita no próprio Jesus Cristo, que a sua felicidade, que a sua condição interna não depende de si mesmo, mas depende da graça, aleluia, de Jesus Cristo na cruz, aleluia, que Ele aceitou o plano de Deus e nos traz essa felicidade hoje. Nos traz essa alegria de estarmos aqui, aleluia, sentados, de estarmos aqui louvando a Deus, de estarmos aqui, amado, passando por um dia corrido. Quantos teve um dia corrido aqui hoje? Pedir para levantar a mão, creio que todos vão levantar. Quem não trabalha fora, trabalha em casa. Quem não trabalha em casa, sempre tem algo a fazer. O nosso dia a dia está assim, amado. Aleluia, a volta dele está cada vez mais notória na nossa frente, aleluia, e as instruções, e isso eu acho maravilhoso em Jesus, aleluia, as instruções dele nunca pararam, aleluia, as instruções, na Bíblia fala que houve um silêncio de Deus, de Malaquias até Mateus, onde Deus não falou através de profetas, nem de manifestações ao homem, mas no próprio silêncio de Deus nós precisamos aprender que também é uma instrução para nós. A nossa sabedoria, nosso entendimento que é pequeno demais para Deus, mas até o silêncio de Deus, aleluia, é instrução para nós. Graças a Deus. Toda a formosura de Cristo, amado, toda a beleza de Cristo, nós podemos nos achegar até Ele, porque Ele vai passar isso para nós. Ele deseja, Ele anseia passar isso para os crentes, para os cristãos, aleluia. Tal é que Ele chama os seus discípulos para perto, Ele acomoda aquela multidão naquele monte e começa a instruir, aleluia, começa a proclamar o Evangelho, começa a curar, aleluia, através da palavra de Deus que fluía diante dele, aleluia. A palavra, ele não continha a palavra, ele não só aprendia, não só lia, mas a palavra também era o próprio Jesus que estava ali sendo manifesto para aquelas pessoas, como está sendo aqui para nós.
Aleluia. Como está aqui nos ensinando, como está aqui nos instruindo, amado. E isso é interessante, por quê? Porque se nós fôssemos bem instruídos, se nós gostássemos, não é uma cultura do brasileiro de ler, de se aperfeiçoar em leitura, de buscar, de meditar, mas aquele que procura, aquele que quer, amado, aquele que deseja ser bem instruído por Cristo, ele é um cristão fiel, firme, forte, solidificado na rocha. Por quê? Nós erramos, como está escrito na palavra. Erramos por desconhecer as Escrituras. Assim, erramos por desconhecer. Muitos de nossos erros nós poderíamos ter evitado se conhecêssemos mais profundamente a Escritura. Mas o interessante de Cristo é isso, amado. É que os nossos erros, Ele não deixa, aleluia, nem o tempo que passou para trás não é em vão. Porque a mensagem que Jesus se levanta pregando no início do seu ministério é de arrependimento. É de voltar, é de nascer de novo, é de ser regenerado na pessoa de Jesus Cristo, de ser regenerado no seu próprio eu, dentro de si. Com o quê? Com as instruções que ele começava a passar ali. Aleluia. Com a proclamação do Evangelho que ele estava começando a ser notório naquele lugar. Aleluia, Jesus. E essas bem-aventuranças, amado, é um algo... Aleluia. São coisas, é uma felicidade que nós podemos alcançar quando estamos na vontade de Deus. Isso é certo e não tem como voltar atrás. Aleluia. O mundo tem uma alegria, amado, que se você vê é exuberante, é som alto, é tudo aquilo que chama atenção, luzes. Mas no meu serviço mesmo tem um amigo meu que ele fala que quando ele ia para um samba à noite, ele passava a noite alegre com seus amigos, mas quando chegava em casa e deitava no seu travesseiro, uma tristeza de espírito, uma tristeza no seu interior que ele não sabia o que era. E agora ele sabe que era a falta de Deus. Aleluia, Jesus. Era uma bem-aventurança que ele não tinha por não estar na vontade de Deus. E agora, nós conversando, até hoje lá, ele fala que não há nada melhor. E isso é verdade, amado, porque você vê no semblante da pessoa. Aleluia. E aqui é um testemunho que eu queria contar, interessante, que faz uns 3 anos já que eu entrei nesse serviço ali na Moca. Olha que interessante, assim que eu entrei, eu já peguei o nome do irmão dele, da mãe dele, coloquei num papelzinho menorzinho do que esse aqui, coloquei na minha Bíblia, escrevi, falei assim, eles vão aceitar Jesus Cristo. Comecei a conversar com ele, nós começamos a orar, a falar de Cristo ali na hora do trabalho, e essa semana o irmão dele aceitou a Jesus. Essa semana. E engraçado que ele vem conversar comigo e fala, eu lembro daquele papelzinho que você escreveu. Graças a Deus, amado. São coisas simples, são bem-aventuranças simples, mas que quando estamos na pessoa de Jesus Cristo, quando estamos na vontade, no centro, aleluia, da vontade de Deus, a alegria toma conta dos nossos corações. A alegria não é a minha alegria, mas é a alegria transpassada de Cristo na cruz, sobre a graça que vem e toma conta. Aleluia. Não há nada melhor, amado, do que você sentir a presença de Deus num lugar desse, de que vem aqui testemunhar das coisas de Deus, de ser testemunha da obra de Jesus Cristo. Aleluia. E que não parou e ainda não acabou, está acontecendo e tem um chamado para cada um de nós aqui, amados. Aleluia. Fazer um algo. Aleluia. Nós já aprendemos, amado, que somos bem-aventurados. Nós aprendemos que somos bem-aventurados. Nós estamos aqui sendo instruídos. Vamos ser instruídos há mais algumas semanas durante esse tema. Vamos ser instruídos por cada um que vem aqui ministrar. Vamos ser instruídos também pelo próprio Jesus Cristo, que fala com a igreja, porque não é minha a igreja, não é do pastor, mas é dele. Ele cuida, ele ordena as campanhas, amado, ele que ordena os temas. Eu aprendi isso, amado, que se tem um tema aqui,
Aleluia. Minha mãe sempre me diz isso. Se tem um tema, vá com um propósito. Porque Deus vai se manifestar no seu propósito junto ao tema. Aleluia. Você tem alguma necessidade diante dessas bem-aventuranças que estão aqui expostas para todo cristão? Aleluia. Venha na campanha. Continua vindo. Continua apresentando. Aleluia. Continua firme. Porque vai acontecer. Aleluia. E aqui eu já emendo o tema da nossa igreja, do avivamento esse ano. Aleluia. É um tempo novo. É um algo novo. Nós vamos viver algo novo, amado. Não que nós precisamos, mas é uma necessidade do ser humano. Viver algo novo de Jesus Cristo. E Ele tem o maior prazer de se apresentar a nós. E de se revelar a nós. Aleluia, Jesus. Você acredita nisso, irmão? Aleluia, Jesus. Você acredita? Você tem fé nisso? Isso é crer, acreditar, a fé é um dos caminhos para acreditar nessas bem-aventuranças. É uma das direções, é um dos nortes que vamos encontrar na Bíblia. É crer no que estamos fazendo aqui. É acreditar, é ter fé de que estamos aqui para vivenciar o que vai ser pregado, o que vai ser ministrado. Aleluia. E a fé, amado, ela é interessante demais porque Jesus compara ela como um grão de mostarda. Que poder nós daríamos a um grão de mostarda pequenininho do jeito que é? Mas depois que ele é plantado, é semeado, aleluia, é tratado, ele se transforma em uma árvore grandiosa, dá fruto. Assim é a nossa fé, precisa ser tratada. Precisamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos cuidar dela diariamente, ter um devocional, aleluia, ouvir testemunhos. Isso é interessante para nós, como cristãos, porque Jesus aqui ele está dando um norte, uma direção de características de crentes nascidos de novo. A primeira pregação de Jesus no capítulo 4 em diante se arrependam, nasçam de novo, saiam do erro, e aí vem com essas instruções. Então eu creio que essa multidão, aqueles que foram atrás dele, claro, amado, que sempre terá aqueles que vão atrás dos benefícios, da cura que ele fazia, da doença, da enfermidade, mas tem aqueles que vão com a necessidade e com o desejo de aprender, de ser instruídos, aleluia, de ser capacitado por Ele. E aqui nós estamos, amado. E aqui nós estamos para continuar essa ministração que Ele iniciou. Aleluia. Foi falado que cada um de nós somos escolhidos. Cada um de nós temos um chamado. Aleluia. Para apresentar Cristo ao mundo, às pessoas, àqueles que estão necessitados. E aqui eu queria ler com os irmãos, amado, as bem-aventuranças. Não vou me aprofundar muito, mas eu queria estar só lendo, porque é muito interessante, amado. Essas bem-aventuranças, essa alegria só tem quem está em Cristo. Só tem quem foi regenerado, quem foi nascido de novo em Cristo Jesus, quem aceitou que é pecador, mas que é remido pelo sangue de Jesus no Calvário, e tem, aleluia, agora a justiça de Cristo emanando dentro de nós, dentro do nosso coração, porque Cristo, aleluia, fez isso, Nós somos pecadores, somos destituídos da glória de Deus, como fala em Paulo, mas com a justiça de Jesus, Ele nos cobriu com essa justiça. E Deus, quando olha para nós agora, Ele não olha mais para nós como pessoas simples e pecadoras, mas Ele olha e enxerga a justiça que nós acreditamos em Cristo Jesus no Calvário. Aleluia. E aqui Ele começa a instrução desta maneira: bem-aventurados os pobres de espírito. Aleluia. Jesus começa falando algo difícil para aqueles povos, para aqueles
multidão, aqueles discípulos que estavam com ele, né? Porque se a gente for ver, são coisas que não vão dar muita vantagem no mundo físico, né? Como hoje a maior alegria de alguns é alguma vantagem no mundo físico, no mundo material. Aqui Jesus está instruindo debaixo do reino, implantando o seu reino no início do seu ministério para todo aquele que queria vir até ele entender. E ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que interessante, amado, que coisas profundas nós temos aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Nós vemos aqui que Jesus, na bem-aventurança, ele fala que verão a Deus, aleluia, que são chamados filhos de Deus e que deles é o reino dos céus. São coisas, são alegrias, amado, que só encontramos em Cristo. Na terra nós choramos, mas em Cristo, aleluia, nós somos consolados. Olha que interessante, na terra somos pobres de espírito, mas nosso é o reino dos céus. Aleluia. Na terra nós temos fome e sede de justiça. Amado, no mundo que vivemos hoje, quem não quer a justiça? Quem não anseia pela justiça no governo, fora do governo, na sua casa, onde quer que seja? Todos nós ansiamos por ela. Na terra podemos alcançar com Cristo, mas melhor e maravilhoso é em Cristo. Aleluia, essas bem-aventuranças e essas instruções que Ele tem dado a nós. E só para terminar, lendo os últimos versículos, que dizia assim: bem-aventurado, versículo 11, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. E isso o pastor até falou aqui. Difícil é, amado, ouvir uma mentira contra você. Difícil é ouvir pessoas que não são libertas de si, mentem, não só contra você, mas contra a nossa doutrina, contra o que cremos. Mas vemos aqui, amado, que há um galardão para todo aquele que se mantém firme. Para mim, para você, nós que estamos aqui, nós que oramos, nós que buscamos a justiça do céu, que não colocamos a nossa mão na situação, mas deixamos Deus operar com a mão dele em qualquer situação. Aleluia. A alegria que nós vamos desfrutar e que estamos desfrutando, como eu falei aqui do testemunho. Creio que cada um aqui, amado, tem um testemunho, terá mais testemunhos, terá mais alegrias na pessoa de Jesus Cristo, se mantendo firme, se mantendo na presença dEle, porque Ele é quem vai trazer essa alegria para nós, que não tem tamanho. Aleluia. Essa alegria, amado, essa bem-aventurança não tem tamanho, não tem fim. Aleluia. Qual é o fim de ser consolado? Qual é o fim, amado, de ser tratado por Jesus Cristo e toda vez que caímos, somos redimidos pelo sangue dEle? As bem-aventuranças dEle sobre a nossa vida não tem fim. Aleluia. O nosso espírito, a nossa carne material terá um fim. Mas no último versículo que nós lemos, ele fala que há algo preparado para todos aqueles que se assegurarem, aleluia, diante da mentira, diante de tudo que virão contra eles. Aqui era uma instrução de Jesus, já falando que iria ser difícil,
mas Jesus, Ele já dá o caminho e já dá o consolo. Tem um galardão, tem um algo sendo preparado, aleluia, para aquele que crê fielmente, para aquele que caminha fielmente com Cristo, aleluia. E aqui nós estamos, amado, nós somos essas pessoas que está escrita nesse livro. Jesus não cita o nome Miqueias, não cita o nome aqui, mas a alegria que nós sentimos, aleluia, é a certeza que nós estamos incluídos aqui, aleluia, a alegria de desfrutar, aleluia, da salvação. Nós já estamos desfrutando, amado, nessa terra aqui de Jesus Cristo, das instruções dele para o caminho da salvação. E aquele que tem a sua certeza de ser salvo, né? Aquele que tem a certeza que está firmado na rocha, essa alegria ninguém pode tirar, ninguém arranca, amado. O inimigo não tira fora essa alegria, porque, aleluia, interessante foi quando eu li esse texto que fala assim, que Jesus viu a multidão. Não somos nós que alcançamos, amado, essa bem-aventurança. Aqui Jesus, ele explica a tal lei da reação, né? Você praticar isso e receberá isso. Você terá, bem-aventurado é que aquele que tem isso recebe essa outra coisa. Mas não é por méritos que alcançamos, mas sim pela graça, porque Ele já nos viu, porque Ele já nos restaurou, porque Ele já tem preparado algo para nós, já tem nos capacitado para suportar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém, amados? Essa foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que Ele possa ministrar cada vez mais nos nossos corações. Amém? Porque é assim que eu falo. Se nós abrimos esse texto 7 dias da semana, não é necessário, amado. Pode ler outros livros, mas eu já fiz isso. Abri 7 dias na semana, o mesmo texto, mesmo conteúdo, e 7 vezes, 7 maneiras diferentes o Senhor falou diferentemente comigo. Me ensinou, me instruiu. Por isso que essa palavra é tão rica e nunca acaba as instruções dele para as nossas vidas. Amém, amados? Graças a Deus. Eu queria fazer uma oração para finalizar. Amém? Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Aleluia, e agradecer a minha oportunidade, que nós possamos desfrutar dessas bem-aventuranças. Nós somos capacitados, somos entendidos que estamos aqui também para desfrutar, aleluia, dessa alegria, deste gozo, dessa paz que só em Cristo há nas nossas vidas. E aqui vai muito longe, amado. Na nossa família, nosso trabalho, onde quer que seja, qual situação quer que seja, diante da vontade de Deus, a alegria é certa. Amém, amados? Graças a Deus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Pai amado, por mais essa oportunidade, Deus. Que ministramos a Tua palavra, que o Senhor nos instruiu, que o Senhor nos ensinou, Pai. A Tua palavra, ela é bendita, Pai amado. O Senhor é misericordioso para com as nossas vidas. Meu Pai, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos, reunidos, Pai. Por ouvir a Tua palavra e saber, Pai amado, que o Senhor está construindo algo dentro de nós a cada período, a cada momento, a cada situação, a cada fase das nossas vidas, Pai amado. E que nós podemos, Pai amado, que nós venhamos desfrutar dessas bem-aventuranças que está reservada para todo aquele fiel, crente, nascido de novo, regenerado, fiel, meu Pai amado, crente, que o Teu Espírito Santo auxilia nós nos momentos difíceis, mas também alegra-nos nos momentos felizes da Tua palavra, da Tua, Pai amado, da Tua caminhada conosco nesta vida, ainda quando estamos em carne, mas que a nossa alegria futura já está sendo reservada, e cremos e agradecemos, meu Pai amado, por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu, que irá nos, Pai amado, que irá derramar sobre as nossas vidas. Aqui, Pai, eu te agradeço, louvo, meu Pai, bendigo, meu Pai, o Teu santo nome nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Graças a Deus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?